Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Maternar Sem Fronteiras para mães que vivem no exterior. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, tenho 2 filhos e moro nos Estados Unidos desde 2009. Hoje eu vou estar entrevistando a minha colega de estudos e parceira na idealização e realização desse espaço para mães imigrantes, a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, especialista em sono infantil. Está morando nos Estados Unidos com a sua família há 2 anos, atualmente no estado de Oklahoma. Nathalie, seja bem-vinda. Conta para nós sobre a tua trajetória até os Estados Unidos. Vinda para os Estados Unidos foi uma surpresa, porque realmente meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui. Num primeiro momento eu hesitei. Eu estava numa situação de vida bastante estável, né? As crianças muito bem adaptadas à escola, muito bem adaptadas com o local onde a gente morava, com um núcleo de amizades bastante extenso. Eu numa situação profissional bem estável, bem contente, estava exatamente onde eu queria estar. E então essa proposta veio assim num momento de muita estabilidade para a gente lá. O que foi feito foi que meu marido veio na frente. Eu não tive coragem de entrar no projeto imigração sem uma segurança a mais, né, de como seria aí para ele essa experiência, primeiramente. Fiquei realmente assim receosa de abandonar tudo por um projeto que para ele seria diferente do que ele vivia no Brasil. Então a situação foi, ele foi convidado para trabalhar aqui, permaneceu aqui durante 1 ano e eu fiquei no Brasil com as 2 crianças, maternagem solo, né? Então foi essa a forma que a gente acabou vindo, porque 1 ano depois ele falou, não, tá tudo bem, estou gostando, me adaptei ao trabalho, podem vir. Foi mais ou menos isso, e aí malas feitas, crianças cientes e viemos para a aventura, né? Sonho ou sacrifício? Acredito que nenhum nem outro. Eu acho que assim, sacrifício em largar o conhecido, sacrifício em deixar a profissão e as amizades, né? Mas ao mesmo tempo aquela vontade de mudar de rota, né? Que eu acho que é tão engrandecedor aí pra gente como ser humano, né? Você sai do que você conhece e você cai no universo de o que vai ser, né? Então isso também dá um friozinho na barriga que eu considero positivo, né? Sim, uma aventura. Uma aventura, uma aventura. Muito legal. E essa é a realidade de muitas, né? Muitas mães brasileiras que acabam vindo. Tanta coisa pra gente ir explorando aí, né? Dentro disso que tu já trouxe para nós. E quais eram os medos e preocupações, né, e o que tu achava que seria a vida nos Estados Unidos versus o que as coisas realmente são? Eu acho que a minha principal preocupação era a adaptabilidade das crianças, porque o português sempre foi a língua principal, né? As crianças no Brasil acabam tendo um pouco de inglês na escola, mas muito, muito, né, incipiente aí. Então fiquei com medo dessa adaptação, né? A minha filha estava em pleno iniciar de alfabetização, então eu diria que essa também era uma preocupação. E também a questão eu acho que eu fiquei assim muito preocupada se eu ia conseguir formar laços, né? Laços com as pessoas do local. Confesso que sempre tive um estigma de que os americanos, né, fossem culturalmente muito fechados, muito frios, e o brasileiro tem uma natureza muito afetiva, muito calorosa, então isso foi uma grande questão. A perda da autonomia financeira, isso foi outro medo para mim, porque no Brasil, né, eu trabalhava e aqui eu vim numa situação de um trabalho limitado, porque eu não posso exercer a minha profissão presencialmente. Então isso foi outra grande preocupação que eu tive, né, de como que seria a Nathalie sem o lado da medicina, né? Como que a Nathalie que não tem a medicina como, né, um dos grandes centros da vida.
Então, acredito que isso foi uma das minhas principais preocupações. Sim, entra num ponto muito importante, né? A questão de carreira. Vou trazer um pouquinho mais na frente, mas aí querendo só entender assim um pouquinho nessa questão da maternidade, né? Quais são as vantagens e as oportunidades hoje que vivendo aqui, né, nos Estados Unidos, tu vê, né, como uma mãe no exterior? O paradoxo, né, que para mim é um paradoxo, é assim, a falta de infraestrutura, né, na ajuda com as crianças, né, é uma coisa que é muito negativa, mas que ao mesmo tempo ela pode ser muito positiva, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu me vi assim 100% responsável pelos meus filhos, né? Sem ajuda de família, sem ajuda daquele núcleo já conhecido social, sem ajuda de uma pessoa que trabalha em casa. Então, ao mesmo tempo que isso é uma ruptura muito grande, porque funciona como uma sobrecarga, né? Então, de repente, eu me vi me ocupando da casa, me ocupando da alimentação, me ocupando, né, de estar com as crianças, né, o tempo todo, lógico, né, quando eles não estavam na escola. Então isso foi bastante desafiador, né, bastante desafiador. Mas ao mesmo tempo se apropriar, né, dessa maternidade com tanta intensidade também traz uma conexão maior com eles e uma proximidade maior com eles. Muito interessante. É o que Uhum. tantas mães trazem, né, e que a gente vê. Para mim é uma realidade só vista, né? Porque eu sempre fui mãe aqui, depois a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso, mas muitas mães falam sobre isso, né? Quando vêm do Brasil, de ter toda essa rede de apoio e aí se vê tendo que fazer tudo, uma sobrecarga muito grande, que às vezes não sei o quanto as pessoas, né, que não são imigrantes conseguem perceber. É que eu acho assim, né, Manu? A gente já está diante de modificações emocionais grandiosas para nós, né? Então, como maternar mediante uma instabilidade emocional nossa, né? Porque assim, a paciência né, e todo esse maternar, ele depende muito de como está o seu estado emocional, né? Então, dependendo do luto que você faz com a mudança, você não consegue ser uma mãe inteira, né? Porque você está também recolhendo ali alguns lutos, né, que você está vivendo, né? Então isso é bastante complicado de lidar muitas vezes, né? Como um Sim, maternar aí fora do nosso local de origem. sim, é ter que ah, tu não tem tempo nem para fazer o teu próprio luto, até porque tem essa sobrecarga de todas as coisas que precisa fazer e ter a criança ali também precisando de ti, né? Naquele momento de mudança, e ela não sabendo se expressar, né? Que daí a gente vai trazer das questões do comportamento da criança como comunicação, que às vezes se tu não tem esse entendimento, né, às vezes parece ser um mau comportamento ou uma birra, mas é a criança também sobrecarregada com todas essas mudanças, né, não sabendo se É, expressar. eu acho que isso foi um aspecto muito interessante também, né? Que a neurociência ela traz isso de uma maneira muito forte, né? Que assim, muitas vezes o que a criança está fazendo ali, né, de comportamento, né, as atitudes que ela tem, são uma forma dela lidar com o sofrimento, né, mediante tudo que ela está passando. Então, às vezes, alguns descontroles, né, emocionais, que a gente sabe que é uma questão assim, né, da criança não conseguir se estabilizar emocionalmente sozinha, e ela precisa da gente, e se a gente não tiver legal, porque a gente está num processo de transformação também, como que aquele circuito familiar pode ficar muito bagunçado, né? Exato. E aí, então, eu acho que falando assim sobre essa questão da sobrecarga, né, tem muitos assuntos embutidos em todas as Aham. colocações. Mas aí, se tu puder contar pra gente um pouquinho da questão de rede de apoio, né? Então a gente perde a nossa rede de apoio, né, nesse processo. E como que foi para vocês criar essa rede de apoio, né? Desde amigos até talvez uma rede de apoio paga, né? De suporte.
Eu acho que é muito interessante, assim, eu me surpreendi muito positivamente com a nossa capacidade de fazer laços, né? Então, inicialmente em Memphis, Tennessee, a gente foi muito acolhido pela comunidade brasileira de lá. Então, assim, de forma muito rápida, as crianças já tinham ali, né, amigos, já conseguiam ter esse vínculo, né, de pessoas que com a mesma cultura, com a mesma língua. Então, isso emocionalmente para eles foi vital, né? E para mim também, né? Para mim também foi muito importante, né, ter isso. Em termos assim práticos, logísticos, né, a rede de apoio se tornou realmente essa comunidade brasileira. Então, por exemplo, se eu precisava de alguma ajuda para ficar com as crianças, era a rede de apoio dos amigos mesmo. Eu acabei não usando rede de apoio de babysitter ou de uma au pair, né? Nada disso. Acabei que foram mais os amigos que colaboravam com as necessidades de ficar com as crianças quando necessário mesmo, né? Então eu diria assim que Muito é uma legal. sustentação emocional e ao mesmo tempo logística, né? Se você Sim. precisa se ausentar por alguma razão, foram eles que foram esse suporte pra gente. Sim. E aí vou fazer um gancho rapidinho, que é um mito, assim, para a gente falar sobre o mito da questão de estar indo, cuidado com os brasileiros no exterior. Eu não sei se tu chegou a ouvir isso, né? Mas às vezes a gente escuta assim, tipo, brasileiro, dos próprios brasileiros, Aham. né? Então, que para mim também é uma coisa assim, né? Tem gente que não vai bater, enfim, em todos os lugares, mas eu acredito muito nessa rede de apoio vinda de brasileiros, bem como tu disse, né? Tanto para a parte emocional, de amizade, como também para essa parte prática, como a gente se ajuda, né? A gente vira muito a família aqui, né? A família Sim, longe da sim. família. É Mas legal. interessante você ter tocado nesse assunto, né? Porque eu acho que assim, talvez teriam pessoas que eu não me aproximaria, né? Normalmente, naturalmente, se eu tivesse no universo do Brasil. E aqui a gente se aproxima e são assim, são experiências muito interessantes porque são boas surpresas, né? Então eu vim muito desprovida assim de preconceito em relação a isso, né? Nunca considerei assim, nunca tive medo da comunidade brasileira aqui, né? Que Muito pelo bom. contrário, assim, eu senti como principal rede de apoio, né? Mas é interessante porque os vínculos eles se formam às vezes nos ambientes mais diversos, né? Então, você se conecta com mais facilidade. Eu acho que a gente acaba ficando mais sedento, né? Dessas amizades, desse colo brasileiro realmente, né? Sim, Então, mas não estamos tive mais abertos. preconceito de me relacionar com brasileiros, não. E eu conheço essa sensação porque tem muitos brasileiros que falam, não, a última coisa que eu quero indo para os Estados Unidos é me relacionar com brasileiro, né? Mas não foi assim que eu me senti, não. Que Eu me bom, senti que bom. acolhida realmente aí. Sim, ficamos mais vulneráveis Aham, e também mais abertos, né? sim. Mas que bom saber, né? Essas experiências positivas. É bom a gente trazer isso. E, e aí, então, aí entrando até nessa questão, né, de estarmos aqui, nos relacionarmos com outros brasileiros, é, como que é para vocês tanto a questão da língua de origem, né, do português, e tradições culturais, né? Vocês chegaram aqui há 2 anos e não sei o quanto vocês pensam, né, nessa questão de manter o português, né, e manter a cultura viva para a família de vocês, né, estando É muito longe. interessante, né, Manu? Porque assim, a gente veio sem data de permanência. Então, eu acho que isso suaviza muito essa questão do quanto que a gente tem que manter, né, do português vivo. Por que que eu te falo isso? Porque no início, a minha urgência maior era que as crianças realmente se adaptassem com a língua inglesa, né? Então, como a gente está aqui há 2 anos, eu ainda não vivi o outro lado, que é assim, nossa, temo que meus filhos percam o português, porque o português ainda é algo muito presente, né? Apesar de eu já identificar, assim, meus filhos conversando entre eles em inglês ou buscando um termo
quando estão falando em português, buscando um termo em inglês, porque para eles às vezes faz mais sentido, mas te confesso que eu não senti ainda esse medo de perder essas raízes, né? Talvez pelo tempo que eu estou aqui, talvez a realidade para brasileiros que já estão morando aqui há mais tempo, isso seja um pouco mais forte, né? Porque aí acho que eu também não gostaria realmente que eles perdessem a língua, né? Porque é uma apropriação de raiz, né? Então, mas por hora ainda não é algo que a nossa família se preocupou. Em termos de tradições, né? Eu acho que realmente assim a gente mergulhou na cultura americana no sentido até muitas vezes alimentar, né? Então eu vejo assim, eu tenho muitas amigas brasileiras que ainda têm esse vínculo com os alimentos, né, do país. Então assim, tem sempre alguém que traz a tapioca, que traz o queijo coalho, que traz, né? A nossa família, ela não teve tanta essa, vamos dizer assim, essa saudade, esse apego, né, às coisas da nossa cultura. Então é interessante porque para cada um, né, funciona de uma maneira, né? Então a gente acaba que eu acho que eu fui no caminho contrário. Eu quis fazer uma imersão na cultura americana para poder realmente assim compreender como que vivem, como que, né, sentem. E talvez, né, se a gente acabar ficando aqui mais tempo, eu acho que talvez o processo comece a ser contrário, né? Sim, exatamente isso. Vejo bastante isso, não só da cultura brasileira, mas de outras famílias, né, de outras culturas, outros países. Essa urgência de fazer, principalmente as crianças, né, se adaptarem à questão de idioma, entre outras coisas. Que bom saber. E então vamos falar um pouquinho como conciliar maternidade e carreira, né? Tu estava falando, tu estava estável tanto financeiramente, mas na tua carreira, satisfeita. E me parece, né, que foi a partir de um sacrifício sair e abrir mão, né? A gente sabe o quão difícil é toda a questão de revalidação dos estudos, enfim. Conta para nós um pouquinho. Eu acho que assim, essa foi uma das partes mais desafiadoras realmente para mim. Eu tentei me reinventar bastante, né? Então, assim, foi muito interessante porque eu acabei tendo mais tempo para focar no que de fato para mim fazia sentido dentro da minha carreira, né? Então, o fato de você ser imigrante também te permite olhar de uma maneira diferente, porque você sai do automático, né? Então, a Nathalie do Brasil, que seguia, já estava naquele ritmo, né? Já com uma rotina muito bem estabelecida, é como se eu não podia me permitir, né, pensar de uma forma diferente, né? Será que é realmente esse aqui o caminho que eu estou seguindo, né? Então, num primeiro momento, eu pensei realmente em revalidar diploma, mas aí seria realmente um sacrifício, porque são muitas horas de estudo por dia para fazer todos os steps, né? Não sei se você sabe aí o processo para revalidar, mas a gente tem Não, 3 conta para nós em provas, específico são 3 provas, né? Que normalmente você leva uma média aí de 6 meses a 1 ano para se preparar para cada step, né? Dependendo ali do seu grau de conhecimento de inglês, porque as provas são todas em inglês, mas são de conhecimentos médicos, né? Então, e são matérias que você teve na faculdade. Quer dizer, eu sou formada há 20 anos, então eu teria que reviver ali a matéria de bioquímica de 20 anos, né? Então, muito desafiador em todos os aspectos. Já seria desafiador em português, que dirá numa língua que não é a minha, né? Mas me interessei, busquei, me informei. Acho que o meu primeiro ano aqui foi muito assim, de dividir com pessoas, né, na mesma situação que eu, quais tinham sido as suas escolhas, né? E a partir daí eu mergulhei nas áreas, né, que me interessavam de fato, né? Então, eu fiz uma certificação, né, em neurociência e trauma, que foi onde a gente, né, se conectou. Fiz certificação, né, em consultoria de sono, de saúde integrativa do sono. Então, coisas que sempre fizeram muito sentido para mim,
mas que dentro do meu universo, da correria de pediatra no Brasil, isso não tinha se apresentado como uma possibilidade, né? Então, eu fui me redescobrindo, né? Então, muito interessante Sim, porque do luto, né, eu fiz uma recriação, né? E que foi muito positiva para o meu que aspecto lindo. profissional também. Uhum. Sim, sim. E aí, por curiosidade, nesse teu processo até de conversar com outras pediatras, ou outros profissionais que precisariam fazer esse processo de revalidação, tu percebe que a maioria também segue esse caminho de aí explorar outras oportunidades? Eu acho Ou que tu assim, vê eu vivi vários uma que... mistura. Eu acho que tem pessoas que acabam não ficando na medicina de forma alguma, né? Vestem a camisa realmente do, não, agora eu vou me dedicar ao meu maternário, vou me dedicar à casa e abandonam de fato a profissão. Vi pessoas que foram no mesmo caminho que eu, né, buscando uma identificação com coisas que já faziam sentido, mas que por falta de sair do automático, né, não conseguiram ir atrás. E pessoas revalidando diploma, né? Então, eu vi todos os cenários, né? E eu acho que, assim, dependendo do tempo que você vai permanecer no país, a revalidação ela faz mais sentido do que Claro, quando você não sabe o tempo que você vai permanecer no país, que é como se isso é um investimento, né, de tempo, de não abandono de maternidade, mas de redução, né, do seu papel ali como mãe. E nesse momento da minha vida eu não estava disposta a abrir mão disso, né? Eu já acho isso aí, eu acho que pode ser um tópico de outra conversa, mas assim, claro. o tempo da escola aqui é um tempo maior do que, né, meus filhos tinham no Brasil. Então, eu sinto que isso é uma das coisas que mais foram difíceis para eles se adaptarem, né? O tempo mais longo de Sim, escola, porque isso reduz também o nosso tempo, né, de presença para eles. Então, eu claro. imaginei que se eu fosse me dedicar à revalidação do diploma, esse tempo ele ficaria mais curto ainda. Então, nesse momento, eu priorizei, né, estar mais presente para eles do que reinvestir na minha carreira. Sim, que lindo. E super entendo, né, a tua questão e também por outro lado, com certeza acho que a gente precisa fazer uma conversa só sobre isso, a sede da comunidade brasileira por profissionais brasileiros, principalmente na área da saúde, principalmente pediatras, né? Uhum. O como a gente sente falta. Eu sou um exemplo de vou para o Brasil muitas vezes, faço consulta anual lá com os meus filhos para fazer os exames, para sentir que tem toda essa visão um pouco mais holística que às vezes a gente sente que é tão superficial aqui nos Estados Unidos, né? Mas muito legal. Então Com vamos deixar certeza. Acho que anotado, né, vamos para fazer um falar. episódio aí para falar sobre a Sim, saúde nos Estados Unidos, porque assim eu fiz questão de realmente assim me expor a atendimentos médicos, né, expor os meus filhos a atendimentos médicos até para compreender como que é esse cenário aqui. E realmente assim tive muita dificuldade de identificação e não me trouxe a sensação de segurança, né? Assim como eu tenho com profissionais brasileiros. É muito interessante. Eu acho que isso não é só um aspecto sim, cultural, né? É um aspecto comparativo mesmo. Então, eu acho que isso é bem muito relevante da legal. gente abordar depois também. Bacana. É, E aí, então, eu acho que a gente falou já bastante, né, sobre questão de lutos e oportunidades. Não sei se você quer trazer um pouquinho mais algum outro tópico. Ahn, e o próximo seria, assim, a próxima dúvida é, dentro, né, dessa questão daí também de lutos, é como lidar com a saudade, né, da família e amigos, tanto para ti como também para os teus filhos. Uhum. Eu acho que esse tópico da saudade é bem interessante, porque eu acredito que os adultos e as crianças podem vivenciar essa saudade de formas bastante diferentes, né? Então, por exemplo, os meus filhos, eles inicialmente, eu senti que para eles era muito sofrido ter contato de vídeo, de telefone com pessoas que eles estavam sentindo muita falta no Brasil, né? E eu não percebi isso de uma forma muito rápida. Eu achava que eles não estavam sentindo saudade,
mas para minha surpresa, um dia meu filho me trouxe: mamãe, você não está entendendo nada, né? Eu não estou querendo falar com as pessoas do Brasil porque isso para mim me faz mal. Me faz mal porque eu queria estar perto e eu estou longe, né? Então eu falo assim que foi realmente um tapa na cara, né? Em termos assim de eu não estar conseguindo perceber, né? A sensação que eles estavam tendo, né? Porque para o adulto às vezes é tão óbvio, né? Nossa, quanto mais eu falar, quanto mais eu ligar, quanto mais, né? Eu me vincular com a pessoa à distância, mais perto eu me sinto dessa pessoa. Mas muitas vezes na visão infantil, na sensação das crianças, é o oposto, né? É você sentir que você não Sim, pode ter, então isso dói. dói. E uma coisa que eu acho que a gente não falou daí só para contextualizar também a idade, né, dos teus filhos quando Ah, sim. chegaram aqui. Uhum. Então, a minha menor tinha quase 6 anos, né? E o meu maior, 8 anos. Então, era essa faixa Então agora etária. 8 e 10. Ela vai Tipo, fazer 8, né? E 10. Seria 7 e sim, 8. 7 e 10, desculpa. sim. 7 e 10. E daí Uhum. a sabedoria, né, das crianças de conseguir identificar isso, né, que a saudade dói, e dói Uhum. mesmo. Sim, com certeza. Tu quer deixar alguma mensagem, tanto para mães, né, que estão morando fora do seu país de origem, ou para pessoas que estão no processo de imigração ou questionando, né? Às vezes acham que é um sonho, né? Algumas acham que é um sonho, né? A gente falou sonhos ou sacrifícios. Para algumas a gente sabe que sente mais como um sacrifício, outras, né, têm esse sonho de vir e tentar a vida no exterior. Eu acho que assim, o recado que fica é que é sempre uma possibilidade de se reinventar. Então, isso para mim, assim, apesar das dificuldades, né, e de todas as mudanças que você precisa fazer, né, e do quanto que muitas vezes o sofrimento de estar longe, né, mas mesmo assim, eu acho que é uma experiência que compensa e que, podendo viver, deverá ser vivida. Muito legal, muito obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau.